Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor para tocar em sua palavra, né? Pai Celestial, em nome de Jesus, nós nos curvamos diante do Senhor. Nesse tempo que nós estamos vivendo, Senhor, carecemos tanto da sua graça, do ministério do seu Espírito, como o Senhor já nos falou hoje. Nos ajude, nos dê a tua graça, Senhor, nos dê sua sabedoria e o seu discernimento para podermos ouvir a tua voz. Amém. E permanecer fiéis ao Senhor. Conceda-nos, Senhor, a graça de poder ouvir, sobretudo compreender e obedecer a tua palavra. Amém. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, dá-nos essa graça mais uma vez, Senhor. Nós entregamos o compartilhar da tua palavra em tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos dirija conforme a tua preciosa vontade. Em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Nós vamos no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Inicialmente o capítulo 3. Que nos diz assim, Lucas capítulo 3, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Os irmãos nos deram um tema, como perseverar e permanecer, como seguir e permanecer seguindo Cristo Jesus, nosso Senhor, em tempos angustiosos. E considerando diante do Senhor em oração, como sermos encorajados nesse tempo que nós estamos vivendo, né? E é muito interessante que às vezes nós consideramos o nosso tempo, de alguma forma pensamos que nós passamos mais tribulação, ou nós passamos mais aflições. Parece que a mornidão espiritual no nosso tempo é mais intensa do que em outros tempos. Mas quando você olha o pano de fundo histórico, desde o Velho Testamento e o Novo Testamento, e dá uma olhadela na história da igreja, nós vamos ver que sempre foram tempos difíceis para o povo de Deus. Não houve um tempo fácil para o povo de Deus. Quando o tempo se tornou mais fácil, praticamente foram tempos que foram introduzido apostasia e desvio do povo de Deus. Os tempos mais angustiosos, os tempos de maiores tribulações, foram os maiores tempos de avivamento, de glória e do progresso do Evangelho. Lá, quando você olha o livro de Atos, você vai encontrar que a igreja foi perseguida. E quando a igreja foi perseguida, o Evangelho espalhou por muitas partes.
Mas quando nós olhamos hoje, às vezes nos sentimos tão sozinhos, né? Ou tão pequenos. E a nossa tendência é achar que o nosso tempo é inferior, ou quem sabe é um tempo, digamos, mais fraco. De fato, Paulo falou que os últimos tempos seriam tempos trabalhosos. Os últimos tempos seriam tempos difíceis. E nós precisamos discernir os tempos que nós estamos vivendo. Tanto tempo, vamos dizer, no sentido de acontecimentos gerais, nós estamos nos últimos segundos, dos últimos minutos, das horas do relógio, digamos, profético de Deus. Porque o apóstolo João falou, filhinho, já é a última hora. E como ouviste falar que vem um anticristo, muito se tem feito ou se tornado anticristo, pelo que sabemos que já é a última hora. E ele falou isso no final do primeiro século. Se lá já era a última hora, o que dizer de nós? Então nós estamos na pontinha do pé, né? Nos últimos momentos. Esse é um cenário muito hostil, de muita oposição, especialmente espiritual, mas também muitos irmãos têm sido perseguidos em muitos lugares. E como Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Então são tempos angustiosos que nós estamos vivendo. E como ser encorajados, como perseverarmos no tempo que nós estamos vivendo. A palavra fala muito sobre isso, mas eu gostaria de tocar em dois personagens centrais. Um é João Batista e o outro é o nosso Senhor. João Batista, porque ele foi aquele precursor que introduziu o Senhor. E o Senhor Jesus, porque ele é o nosso homem perfeito, ele é o modelo de Deus para nós. E provavelmente ninguém viveu tempos mais angustiosos do que o nosso Senhor. Como ele viveu? Como ele perseverou? Quais princípios o nosso Senhor estabeleceu para a sua vida? E essas pisadas que ele deixou para nós. Quase sempre nós nos equivocamos quando nós tiramos os olhos do nosso Senhor. Na verdade, sempre iremos ter muitos problemas quando nós tiramos os olhos do nosso Senhor. Quando olhamos para João Batista, acabamos de ler esse texto, Lucas, um médico, com bisturi, a caneta dele tão precisa, e ele relata esse contexto histórico sobre o contexto que João vivia, que precedeu a vinda do nosso Senhor. Nós vamos encontrar o povo de Deus corrompido. Lucas é tão detalhista que ele diz que quando Jesus nasceu, era aquele tempo de alistamento, na época de Cláudio César, e até José e Maria foram também fazer a inscrição, e Maria, chegando o momento de dar à luz o seu filho, não se encontrou lugar para eles nas pousadas e nas casas do povo de Deus. Todo o povo envolvido com política e religião. O nosso Senhor nasceu e os líderes religiosos, escribas e fariseus, os mestres da lei daquela época, os anciãos de Israel, ninguém estava percebido. Todos estavam distraídos. Esses são tempos, aqueles eram tempos de grande cegueira espiritual. E Maria, isso consta no capítulo 2 de Lucas, versículo 7, Lucas 2:7, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Você imagina isso? Eles eram mestres da lei, eles sabiam a lei e o Velho Testamento de memória, mas eles não prepararam o seu coração como prepararam a sua cabeça. É como se, assim como os cientistas perdem o Criador ao estudar a criação, eles, como teólogos, perderam Deus ao estudar as Escrituras. Que perigo! Estudar as Escrituras para obter conhecimento e o controle espiritual, mas não estudar a Escritura para conhecer o Senhor e esperar a sua vinda. Esse é um tempo que sinaliza o desvio espiritual. As pessoas tinham uma cabeça correta, mas um coração apostatado.
É possível ser doutrinariamente correto e desviado no coração. Faltava o avivamento interior, a disciplina, a busca. Encontramos apenas Simeão e Ana no livro de Lucas, que eles esperavam a vinda do Senhor. Irmãos, no meio de toda aquela nação, e ali em Jerusalém, vamos dizer, a base do povo de Deus no contexto do Velho Testamento, não se encontrou um lugar para o nosso Senhor. E isso é terrível. Aquele lugar onde os animais estavam foi mais humilde e acolhedor do que o templo e as casas da liderança de Israel. Maria enfaixou seu filho e deitou no lugar onde os animais comiam. Então você vê essa sonolência espiritual, essa apostasia espiritual no meio do povo de Deus. E agora você vê um homem, no capítulo 3, que é João Batista. Ele foi um nazireu desde o ventre. Ele não se alimentou com a comida do seu povo da época, ele não viveu nas prerrogativas do seu povo da época, ele não seguiu aquela corrente da época, ele se separou completamente e foi viver no deserto. E lá no deserto, sozinho, diz as Escrituras por Lucas que a palavra de Deus veio até ele. Ele foi aquele anjo que deveria preparar o caminho do Senhor, a voz que deveria anunciar a vinda do Senhor. Mas aonde o Senhor o encontrou? Onde o Senhor o forjou? O Senhor o forjou no deserto. Em muitas passagens na Bíblia, o deserto, por um lado, significa lugar de separação. Quando Deus separa alguns dos seus servos ou seu povo para o deserto, tira ele no meio da multidão, da população, do glamour, do cotidiano, e coloca ele no lugar aonde, digamos, a única atração seja o próprio Deus. Por outro lado, o deserto representa um lugar de provação, não apenas de separação, não apenas de santidade, mas um lugar de pureza espiritual. Provação é como o ouro que é purificado pelo fogo. Deus levou Moisés para o deserto por 40 anos. E foi lá que ele encontrou o Senhor. E o Senhor o preparou. Ele estava guiando ovelhas de Jetro para depois guiar as verdadeiras ovelhas, que era o povo do Senhor, que teriam que peregrinar por aquele deserto que ele conheceu. Muitas das vezes o Senhor nos leva ao deserto para separação e também para purificação. E João Batista foi levado ao deserto, por um lado separado e por outro lado purificado. Aquele homem que não tinha o aplauso dos homens, aquele homem que não tinha expectativa em ninguém, nem na religião, aquele homem solitário. Provavelmente, aos olhos da sociedade, ele era apenas um mendigo, um andario. Ele se vestia com peles de camelo, ele comia gafanhoto e mel. Você receberia esse homem em sua sala? Você seria seu amigo? Uma vez eu viajando com o irmão Dino e a Francesco, como ele já partiu, um amigo nosso de muitos anos, eu me lembro que cheguei numa casa e os irmãos estavam nos esperando. Ele iria ministrar. E ele é colombiano, vindo do Paraguai, usava um poncho, aquele roupão sobre si. E nós fomos entrando e o homem olhou para ele e achou que ele era só um mendigo ou um andario. O líder que ia receber o irmão. E ele era o maior entre nós, no sentido de ministério. Mas foi cômico, porque quando olhamos as coisas segundo a aparência, sem o discernimento do Espírito, normalmente nós rejeitamos o que é de Deus e abraçamos o que é da terra, o que é dos homens. Até Samuel caiu nesse equívoco, né? Olhou os filhos de Jessé e quis abraçar, segundo a aparência, aqueles que pareciam ser os aprovados, e não compreendeu que o desprezado que estava no deserto, ou que estava apacentando as ovelhas do seu pai, era aquele que Deus havia separado. A palavra de Deus não achou lugar em Jerusalém, a palavra de Deus não encontrou guarida entre os líderes de Jerusalém. A palavra de Deus não pôde ser administrada porque a cúpula estava misturada com o glamour daquele tempo, religião e política.
Quanto mundanismo, quanta mistura. Muito interessante que Lucas relata esses detalhes, né? No 15º ano do reinado de Tibério César, Lucas 3, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Que paradoxo! E ao mesmo tempo é como se Deus estivesse mostrando como a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, como Ele apanha os sábios em sua própria sabedoria, e Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É uma ironia divina. Irmãos, às vezes nós queremos ser grandes, queremos estar nos grandes centros, queremos ser reconhecidos. Às vezes temos uma crise de identidade porque somos pequenos, mas nós conhecemos poucos o Senhor e por isso às vezes nos sentimos assim. Porque quando você olha o princípio de Deus, até o seu filho, diz que ele veio como raiz de uma terra seca. Você já viu uma raiz numa terra seca? Sem forma, sem formosura. Ele foi desprezado, humilhado. As pessoas olhavam para ele e tinham vergonha, fugiam, seu rosto era desconfigurado. Não o receberam como se fosse um rei. Eles tinham uma outra perspectiva de como seria o rei de Israel. O mesmo Filho de Deus passou por esse princípio de despojamento. Mas aqui nós encontramos essa glória do ministério de João, o Batista, que o Senhor teve que afastá-lo para que ele perdesse a sedução do glamour desse mundo e colocar os seus olhos nos céus. Será que conosco não é assim, irmãos? Deus coloca o seu povo muitas das vezes numa posição de deserto. Às vezes nos separa no meio de multidões, ou nos mantém no meio de um povo pequeno. Não que eu estou querendo fazer apologia a uma, digamos, esvaziamento, não. Mas um princípio de santidade e de purificação, isso sim. Claro que a vontade de Deus é salvar multidões, mas essas multidões são formadas por pequenos rebanhos, que o Senhor fala, não temais pequeno rebanho, porque a vós vos agradou ao Pai dar o reino. Pequenos rebanhos que formam multidões, porque nessa época eram multidões, mas uma multidão cega, uma multidão apostatada, uma multidão que nem sequer formava um pequeno rebanho. O pequeno rebanho era formado por poucos, mas o Senhor encontrou fidelidade em João Batista. Como permanecer? Como seguir o Senhor em tempos angustiosos? Você acha que o tempo de João Batista não era um tempo angustioso? Quando você olha o último livro do Velho Testamento, qual que é? Você lembra qual é? É Malaquias. E o primeiro do Novo? É Mateus. Eu tenho perguntado isso a vários irmãos, né? Na sua Bíblia, entre Malaquias e Mateus, existe páginas em brancos? Você já reparou isso? Existe, né? Pelo menos as Bíblias mais antigas, né? Existem 4 páginas em brancos. A maioria das Bíblias são assim. O que isso significa? O acaso? Não, nesse tempo aí de industrialização, lucro religioso, ninguém vai perder 4 páginas e milhões de Bíblias impressas, isso gera custo, né? Mas não é isso, é a soberania de Deus cuidando da sua palavra. Cada página dessa representa um século de silêncio de Deus, o silêncio profético. Foi quando aconteceu o tempo dos Macabeus, as guerras da época, Alexandre o Grande, que pavimentou as estradas para o Evangelho invadir a Europa antiga, Roma. Foi o tempo também da ascensão da filosofia da Grécia.
Mas esse tempo, que o último dos profetas foi Malaquias, quando os homens deixaram de andar com Deus, é como que os céus ficaram de bronze. E o juízo de Deus, que foi o seu silêncio, provavelmente nós não temos outra disciplina mais dura do que filhos de Deus não ouvir a voz de Deus. Você que é pai, ou você que é filho, não adianta os pais dar tudo aos seus filhos e não dar o seu coração. Não adianta dar bens desse mundo e não dar o seu tempo. Não adianta ser grandes professores ou grandes doutores, ou seja qual for a sua carreira, e você não ter tempo com seus filhos. Talvez essa seja a maior falência da sociedade hoje e a maior dor dos filhos. As famílias estão juntas e ao mesmo tempo desintegradas muitas das vezes. Nesse tempo desses 400 anos, a gente chama isso de silêncio profético. Você quer tempo mais angustioso do que esse? Claro que tivemos o cativeiro do povo de Israel na Síria e na Babilônia, mas ainda assim, lá você encontra Daniel na Babilônia, lá você encontra Esdras, lá você vai encontrar Zorobabel, lá você vai encontrar outros servos de Deus que estavam no período da Babilônia. Era um período de cativeiro, mas não um período da ausência de Deus. Era um período da ausência do seu testemunho em Jerusalém, mas a sua voz não silenciou, porque haviam profecias de Jeremias se cumprindo dentro da Babilônia. E ali haviam homens esquadriando as Escrituras. E quando chegou o tempo do cativeiro se cumprir, Deus despertou o espírito de Ciro e o espírito de um remanescente, e eles voltaram. Ainda assim, apesar do juízo de Deus pelo cativeiro, Deus insistiu com o seu povo. Irmãos, mas quando nós olhamos esse tempo aqui de silêncio profético, que tempo angustioso, que tempo sombrio, onde você olha e você não encontra autoridade espiritual. Você não encontra profetas, os céus de bronze fechados. Graças ao Senhor que Ele encontrou um homem que foi preparado desde o ventre, e esse homem foi fiel ao Senhor. E isso é um exemplo para nós. A palavra João significa graça de Deus ou favor de Deus. Como Deus vai expressar a sua graça, mesmo num mundo em decadência e do meio de um povo apostatado, se Ele não encontrar um remanescente de pessoas que esteja disposto a viver no deserto espiritual e aprender do Senhor, diretamente dEle? Ele quer assim conosco. Como permanecer, como seguir o Senhor em tempos angustiosos? Em primeiro lugar, precisamos aceitar o despojamento. Estamos dispostos a não ser nada? Estamos dispostos a andar sozinho muitas das vezes? Estamos dispostos a comer uma comida diferente, que muitas das vezes não é uma comida que está sendo servida pelos mordomos desse século, mas são os velhos puritanos, os velhos reformadores, os velhos místicos da história da igreja, aqueles homens que andaram com Deus, mas foram perseguidos pela própria igreja. Porque nós encontramos na história da igreja cristãos que foram crucificados por cristãos, perseguidos por cristãos, porque eles andaram na contramão da igreja contemporânea, a igreja misturada com a sociedade e com a política. Mas Deus separou um povo no meio do seu povo. E agora nós encontramos João Batista. A palavra de Deus veio a João Batista lá no deserto. Que coisa maravilhosa, irmãos. Porque nós encontramos isso em várias vezes na história do povo de Deus, no Velho Testamento e ao longo desses 2000 anos de história. Não é por acaso. O Senhor que tem em sua mão, governando a história, e que contou até os fios de cabelo de nossa cabeça, o Senhor que sabe tudo, Ele não cuidaria de nós? Você vai encontrar tantos detalhes na lei. Uma hora Ele fala assim: se você estiver andando no campo, encontrar um ninho de passarinho, encontrar uma mamãe com os filhotinhos, você pode levar os filhotinhos, mas deixa a mãe.
para que possa haver reprodução. Se você não cuidar bem disso, você vai cair debaixo da disciplina do Senhor. Ou você não pode tratar as árvores de qualquer maneira, nem os rios, nem as plantações. Ele está dizendo que está cuidando de tudo isso. Ele está falando de passarinho, de filhote. Você acha que Ele não vai cuidar de nós? Que Ele não está atento à nossa vida? Ele está atento a todas as coisas, ao tempo que nós estamos vivendo. Naquele tempo, veio a palavra de Deus a João Batista lá no deserto. Ah, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo, porque há tanta mistura, a palavra de Deus não tem encontrado lugar, e não tem encontrado pessoas que estejam se separando para Ele e que estejam sendo purificados pelo fogo da disciplina espiritual. Por isso há tanta esterilidade espiritual no nosso tempo. Quando você lê a história da igreja, você vai encontrar um Tozer que chega um momento que ele diz que o homem de Deus, ou aquela mulher de Deus que segue o Senhor, precisa aprender a andar sozinho. Por que ele falou isso? Que foi num tempo de reprovação o seu ministério. Foi num tempo onde as pessoas já não queriam ouvir ele. Porque por um lado ele andou com Deus, e a sua palavra se tornou como fogo que consome a palha. Você já não pode falar da ira de Deus. A ira de Deus é a ira de Deus que cairá sobre essa terra. A vinda do Senhor como fogo de juízo. Não se pode falar mais de pecado, nem de arrependimento, porque quando se fala disso, as pessoas não querem ouvir mais. Então prefere permanecer no engano do que ouvir um velho profeta como Tozer, ou como um Leonardo Ravenhill. Prenderam Lutero numa masmorra. Por quê? Porque ele começou a pregar a justificação pela fé. Prenderam John Bunyan, 12 anos preso, porque pregou o Evangelho, pregava a palavra. Esses homens viviam como no deserto. Madame Guyon foi presa, São João da Cruz foi abandonado. Irmãos, os grandes avivamentos do século XVIII, aquela época de George Whitefield, John Wesley, esses homens foram perseguidos, porque eles andaram na contramão da igreja da época, a igreja oficial, perseguindo os cristãos não oficiais, porque foram pregar a gente simples nas praças, nas montanhas, nos vilarejos, nas cavernas. Homens que aceitaram ir para o deserto porque ouviram a voz dos céus. Mas graças a Deus que o Senhor manteve a sua linha, o seu caminho na história da igreja, através desses homens, através dessas mulheres. E aí temos ondas de avivamentos que perduraram, mas a palavra de Deus veio no deserto. Agora nós estamos vivendo em tempos que são tempos de deserto. E nós devemos aprender a permanecer no Senhor com os olhos voltados para o nosso Pai. Às vezes nos sentimos abandonados, mas é o contrário. Fomos separados, não abandonados. Estamos sendo cuidados pelo Senhor, pela sua misericórdia. Vamos no capítulo 1 de João, no Evangelho. Porque você vai encontrar a confissão de João, capítulo 1. O versículo 15, João 15. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Aquele João solitário, aquele João que não estava na escola dos fariseus,
e dos escribas sendo doutrinado? Aquele João que a única coisa que lhe sobrou para ver foram os céus, cuja companhia que restou foi a Trindade? Esse João Batista conheceu Deus intimamente. E ele agora começa a dar testemunho. E qual é o testemunho de João? Ele diz assim: este, verso 15, é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, o primeiro lugar, porquanto já existia antes de mim. João está dando testemunho da deidade do Senhor, da divindade do Senhor. Enquanto os homens tratou Jesus apenas como um filho de carpinteiro e um filho de José, João está dizendo: não, ele já existia antes de mim. Não no sentido simplesmente da sua nascença, do seu nascimento, digo, biológico, que João Batista, ele é primo de Jesus, e na verdade João veio antes. Então não é disso que ele está falando. Ele está reconhecendo Jesus como Deus. Que coisa gloriosa! Onde ele aprendeu isso, hein? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Você vê que João ocupou o seu tempo no conhecimento de Deus. E aí chegamos no versículo 19. Este foi o testemunho de João. Então note que a palavra testemunho aparece no versículo 15 e agora aparece no versículo 19. Em outras palavras, João tem um testemunho. E essa é a pergunta que gostaria de fazer agora. Temos um testemunho? Qual é o nosso testemunho? Vai depender bem se nós também somos um povo separado, como no deserto, e se estamos aceitando a purificação pelo fogo da palavra e da santidade de Deus. Se nós somos um povo misturado, e no lugar de andarmos no deserto, nós estamos tendo prazer nas coisas desse mundo, o nosso testemunho é do Egito ou da Babilônia. Nossa compreensão de Deus é obscura. Talvez criamos na teologia da prosperidade, quem sabe no humanismo, quem sabe em alguma filosofia atual, quem sabe num cristianismo açucarado, secularizado. Quanta mistura nós temos hoje, mesmo entre aqueles que falam da visão da igreja. Quem sabe a visão da igreja se tornou como uma lua, gerando um eclipse no testemunho do Senhor, colocando-se no lugar do sol, da justiça, que é o nosso Senhor. Quem sabe estamos seguindo um movimento, uma corrente, uma liderança. Qual é o nosso testemunho? Que Deus nos livre dessas coisas. João tinha um testemunho. E ele diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Eles não enviaram qualquer um para esquadrinhar a vida de João. Não, eles enviaram sacerdotes e levitas, a cúpula do movimento religioso da época. Era uma cariação, um escrutínio, como se fossem advogados investigativos. Quem é esse homem? Quem és tu? E ele confessou e não negou. Confessou logo de começo: eu não sou o Cristo. João não tinha crise de identidade. Qual é a nossa confissão? Precisamos ter muita clareza sobre a identidade do nosso testemunho. Não somos isso, não somos aquilo. O que somos nós? Quem somos nós? A que fomos chamados? Qual é a nossa responsabilidade do nosso tempo? Tempos angustiosos. O que o Senhor espera nesse tempo de última geração? Eu não sou. Nós precisamos saber o que nós não somos. Certa vez eu fui convidado para falar a palavra num movimento que tinham cerca de 2.000 pessoas, e eles reuniram os líderes. Eram cerca de
150 pessoas talvez, entre os pastores e os colaboradores. E eles pediram para falar a mensagem de Betânia que me ouviram falar numa outra cidade. Durante 30 anos, eles nunca receberam ninguém para falar a palavra entre eles. Era um povo mais fechado. Na verdade, eles eram católicos que começaram a estudar as Escrituras, e os católicos acharam que eles eram protestantes. Então eles foram procurar os protestantes, mas os protestantes não aceitaram eles, porque acharam que eles eram católicos. Então eles ficaram no meio do caminho. Já não sabiam para onde iam. E eles começaram a reunir pelas casas. E chegaram a cerca de 2.000 pessoas. E foi a primeira vez que eu estive entre eles. E eu orando ao Senhor, ainda no meio da reunião, o Senhor me mandou falar esse assunto da identidade do testemunho, baseado aqui nesse texto que estamos lendo. Eu falei, mas como? É a primeira vez que eu venho aqui. Se o Senhor quiser que eu fale isso mesmo, tem misericórdia de mim e deles, né? Para não fechar a porta, porque eu tenho que respeitar eles, mas muito mais o Senhor. Dá um sinal, faça alguma coisa, Senhor, não me põe no meio dessa confusão sozinho não, vem comigo, né? Irmãos, eu terminei de orar e a esposa de um dos irmãos de muita influência entre eles virou para mim e falou assim, eu acabei de ter uma visão. Ele falou, oh, meu Deus. Irmã, eu vi uma identidade no chão e havia uma areia como uma névoa e ficou só a silhueta, não estava clara a identidade. E aí você tirava aquela areia como um véu para a identidade aparecer. Eu falei, rapaz, eu falei, procura os irmãos lá, fala com teu esposo. E ela procurou. Os irmãos me chamaram num canto e entenderam que provavelmente o Senhor teria uma outra palavra para eles. E que se eu tivesse uma palavra diferente, que eu poderia então falar. E eu falei sobre essa questão da identidade do testemunho. Eles não sabiam quem eles eram. Não estava claro. Não somos católicos mariólatras, mas também não somos protestantes. O que somos nós? Também não sei, nós estamos aí no meio do caminho. Eles seguiam o Senhor conforme eles tinham visão naquela época, mas precisava haver clareza maior na palavra do Senhor. Eles estavam no deserto. Irmãos, muitas das vezes somos assim. Quando perguntaram a João, quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou Cristo. Infelizmente, muitas das vezes, o povo de Deus fala que é certas coisas, mas não contém os princípios dessas coisas. E essa confissão é apenas uma confissão superficial. Porque se fala somos o testemunho do Senhor, e o testemunho tem a sua identidade, os seus fundamentos, as suas prerrogativas. Você não pode eliminar a plenitude da palavra de Deus para escolher parte das verdades que você crê e ensina e eliminar outras partes que você acha que no momento não deve falar. Então a autoridade é você, não as Escrituras. Hoje nós encontramos pessoas que pregam uma parte da Escritura e não todas as Escrituras. Mas o salmista, o Salmo 119, diz, a suma da tua palavra é a verdade. Não parte das Escrituras é a verdade. Satanás diz, está escrito, uma parte. Jesus diz, também está escrito. Então temos que ter a plenitude da palavra de Deus, se por acaso confessarmos que somos um povo que representamos o testemunho do Senhor nesse tempo. Não sou o Cristo. Não sou não. Então lhe perguntaram, então quem és, pois? Você imagina, a liderança de Israel não sabe quem é João? E se João fala que ele é o Cristo? Provavelmente eles aceitariam. Por quê? Porque eles não tinham discernimento. E ainda que diz que eles conheciam as Escrituras, eles conheciam a casca das Escrituras. Eles conheciam as roupagens das Escrituras, mas não a essência, o espírito da palavra.
Você pode conhecer a receita de um macarrão ou de um bolo, mas outra coisa é você fazer. E outra coisa ainda é comer. Pode ser que o bolo esteja estragado, o macarrão esteja estragado, a receita está certinho. Eles não conheciam o espírito da palavra. Quem és tu? Que coisa terrível é essa? Então quem és tu? És tu Elias? Por que estão perguntando se João Batista é Elias? Porque lá no livro de Malaquias, no capítulo 4, ele vai dizer que ele enviaria Elias, o Senhor. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o Senhor fala: eis que enviarei o profeta Elias. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que eu entreguei no Horebe para obedecer e guardar. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A última palavra do Velho Testamento é maldição. Você acha que não eram tempos angustiosos? Eram tão angustiosos que eles estavam crendo em reencarnação de Elias, o povo de Deus? Ou eles estavam crendo na ressurreição de Elias antes da ressurreição das primícias, que é o nosso Senhor? Eles confundiam tudo, irmãos. Ou espiritualismo, gnóstico, que o espírito vem sobre alguém, é uma confusão. Você é Elias, porque nós estamos esperando Elias. E eles esperavam Elias. E ele disse: não sou. És tu o profeta? Qual profeta? Moisés falou: o Senhor vosso Deus suscitará um profeta no meio de vós. A ele ouvi: será que você é aquele profeta? Eles não entendiam que o Senhor estava falando do Senhor, né? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Essa é a questão. João não quer falar de si mesmo. João não quer levantar uma bandeira sobre si mesmo. A sua missão não é chamar atenção para si mesmo. João não quer seguidores atrás dele. Os homens querem saber quem é João. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Por um lado ele fala: eu não sou, eu não sou, eu não sou. Mas por outro lado ele sabe o que ele era: eu sou uma voz. Presta atenção, irmãos, a palavra de Deus veio a João Batista no deserto, mas ele não é a palavra. Ele diz: eu sou a palavra. Não, eu não sou. Eu sou uma voz. Você já ficou rouco? Você já perdeu a voz totalmente? Você tem a palavra, sua mente está funcionando, seu coração está ardendo, você quer falar, a palavra está aí, na tua boca e no teu coração, mas se você perdeu a voz, a palavra não pode se manifestar. Já aconteceu assim com você? Você fica rouco totalmente? O povo de Deus perdeu a voz, cego, apostatado. João era uma voz, assim como Jeremias foi uma voz e outros profetas foram uma voz, mas João é aquela voz que o Senhor preparou. Ele enviou ele como um anjo para preparar o caminho do Senhor. Eu não sou a palavra. O livro do Apocalipse vai dizer que Jesus é a palavra, o P com letra maiúscula, o Logos de Deus, o Verbo eterno de Deus, o pensamento de Deus. Mas João diz: eu sou uma voz. Infelizmente, a liderança de Israel achava que eles eram a palavra, porque eles invalidaram a palavra de Deus, estabelecendo as suas próprias tradições. Eles tiravam as chaves da ciência e do conhecimento e estabeleciam a sua própria doutrina.
Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Eles tomaram o lugar da palavra de Deus, e por isso o juízo de Deus cairá mais severamente sobre aqueles que se assenhoriam do povo de Deus e passam a ter a primazia sobre o povo de Deus, como Diótrefes. Você lembra de Diótrefes? Em 3 João, esse Diótrefes que quer ter a primazia entre vocês. Olha que João está dizendo, versículo 15 de novo. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Eu não tenho o primeiro lugar, eu não tenho a liderança. Tozer também falou: nunca ouça um homem que não ouça a Deus. Um homem que não ouve a Deus. Ninguém é autoridade sobre ninguém. A palavra de Deus é a autoridade máxima. A autoridade emana de próprio Deus pela sua palavra. E Deus coloca os seus servos para servir, representando a sua autoridade espiritual. Mas perde-se a autoridade espiritual quando sai debaixo da autoridade da palavra de Deus, porque se tenta estabelecer a sua própria autoridade. Aí o que vai acontecer? Quando o homem passa a assumir a centralidade da obra do Senhor, volta às 4 páginas em branco de novo. Os céus se tornam como em bronze, a voz fica rouca e a palavra de Deus vai embora. Porque os homens estão saindo do deserto, estão deixando de viver uma vida escondida e estão se introduzindo e aparecendo e tomando o lugar do Senhor. Vocês me entendem, irmãos? Que desvio terrível é o tempo que nós estamos vivendo. Obrigado, irmãos. Eu não sou, mas eu sou. Eu sou a voz do que clama no deserto. Você não pode clamar. Você não pode ser um profeta. E nós não podemos ser, no sentido coletivo, uma igreja profética, se nós não estivermos vivendo no deserto, separados com Deus, estivermos misturados. Se o fogo da santidade de Deus, se o fogo do zelo de Deus não estiver ardendo em nosso espírito, queimando as nossas impurezas, nos separando do pecado. Eu sou uma voz que clama no deserto. Precisamos reconhecer que esse mundo é um deserto, que nós somos peregrinos e forasteiros no meio de um deserto, que nada nesse mundo nos atrai, pelo menos não deveria nos atrair, que o nosso tempo da nossa jornada aqui é muito curto. Nós estamos rumando para a Nova Jerusalém. Se nós acharmos que aqui é a nossa casa, vamos criar raízes, as coisas vão nos amarrar, vamos nos tornar escravos como aquele povo no Egito. Qual é o sentido da vida? Para que vivemos? Qual é o teu sonho? Você acha que seu sonho deveria ser se aposentar, um bom salário e viver uma vida tranquila? Graças a Deus por aqueles que conseguem desfrutar disso, mas isso é o Egito. Nosso sonho é ser essa voz que pode proclamar a palavra de Deus, ser um povo que representa a autoridade de Deus no tempo que a gente está vivendo e preparar o caminho do Senhor. Encontrar um povo disposto, zeloso de boas obras, esperando a vinda do Senhor. Tudo que temos colocar como mordomia aos pés do Senhor. Os que usam desse mundo como se deles não abusasse, os que são casados como se não fossem. Porque o Senhor está tão perto, né, irmãos? Né? E nós precisamos aprender a orar, né? Cada vez mais, Senhor,
Me ajuda a fazer as coisas que tenho, que trabalho, se tornarem só um trampolim para a gente avançar e colocar isso a serviço do Senhor. Uma vez falei para um empresário: irmão, quando você vai fazer o seu dinheiro trabalhar para você e você parar de trabalhar para o dinheiro? Quer ver, nós estamos seguindo uma mão, né? Quando vamos ficar livre? Eu não sou. Eu sou uma voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías: ora, os que haviam sido enviados eram dentre os fariseus. Versículo 25. E perguntaram-lhe: então, por que batiza, se não és o Cristo, nem Elias, nem um profeta? Quem que você acha que você é? Precisamos estar claros, irmãos. Não espere aprovação humana. Não espere reconhecimento. Há uma parede de separação por falta de discernimento, e o povo de Deus que anda em cegueira persegue aqueles que estão indo para o deserto. Quanta perseguição tem ocorrido na história da igreja, e você vê isso nos evangelhos. Quem perseguiu Jesus foi o povo de Deus. Quem perseguiu os apóstolos primeiramente foi o povo de Deus. Os fariseus, os judeus no contexto da lei. Quem perseguiu mais o povo de Deus na história da igreja foi a igreja católica, depois a igreja oficial, cristã protestante. Depois vem Roma, mas o pior nível de perseguição não é quando os de fora estão perseguindo, mas sim quando os de casa estão perseguindo. Quem és tu para batizar? O que você acha que você é? Já que você não é o Cristo, nem Elias, nem um profeta. Respondeu-lhe João, verso 26, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é o perigo do nosso tempo. Ele está no meio do povo, e o povo não conhecia. Ele era apenas um carpinteiro. Eles não conheciam o Senhor. Mas Ele está no meio de vocês. O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João começa a testemunhar, e o seu testemunho é acerca de quem não ele é, mas quem é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, se lembrando da Páscoa, na época do povo estar no Egito, em Êxodo 12. Ó, é ele, hein? Lembra daquela profecia, daquela tipologia? É ele. Verso 30. É este a favor de quem eu disse: após mim vem o varão que tem, novamente, o varão que tem a primazia. Porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia. Como assim, João? Você era primo dele. Provavelmente vocês brincaram junto, vocês cresceram junto. Como assim você não o conhecia? Não conhecia segundo a carne. E depois que João foi para o deserto, o Senhor deu uma ordem para ele, verso 31. Mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, novamente a palavra testemunhou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado
que ele é o Filho de Deus. Você imagina isso? João está no deserto. A palavra veio a ele. Agora ele veio como uma voz, preparar o caminho do Senhor. E ele vem batizando, o batismo de arrependimento, mas ele diz que esse batismo, verso 31, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, eu vim por isso batizando com água, para que o Messias fosse manifestado primeiramente a Israel. João está batizando, e ele vai batizando as pessoas, batizando, mas Deus lhe deu uma ordem: presta atenção, João, abra os seus olhos, você tem que ver. Muitos vão ser batizados, mas fica olhando para ver sobre quem vai vir o Espírito. Olha isso. Se você estiver batizando só olhando para baixo, para a água e tal, vai que o Espírito vem sobre alguém que você não está vendo. Quem era João, irmãos? João foi alguém que no deserto aprendeu a viver uma vida celestial, olhando para os céus. Lucas relata que quando Jesus estava sendo batizado, o que Jesus estava fazendo? Orando. E enquanto Jesus orava, sabe o que aconteceu? Os céus se abriram, e o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba, e ouviu-se uma voz dos céus: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Agora uma página começou a ser escrita da história de Deus com o seu povo. Uma nova era, um novo tempo. Aqueles céus de bronze sob o juízo de Deus, porque faltava a voz e sobretudo faltava a palavra. No dia que o Filho de Deus tomou a centralidade do universo, naquele Jordão, como homem que não precisava ser batizado porque não pecou, e aquele era um batismo de arrependimento, mas ele tomou o lugar de toda a humanidade. Já naquele momento a sentença de Deus estava sobre ele. Quando ele tomou a centralidade do universo e tirou o homem, isso rasgou os céus. Os céus se abriram. Mas o fato do céu ter se aberto ou rasgado representa simplesmente que o coração do Pai foi rasgado. Aqueles céus como um véu representa a separação do homem com Deus, porque o homem havia abandonado Deus. Mas quando o Filho de Deus assumiu essa centralidade de voltar a unir Deus com o homem, a única coisa que importa para Deus é o seu Filho. Deus como que não suportou mais ficar em silêncio. Depois de 400 anos, Deus voltou a falar: ah, este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Que maravilha, irmãos. João viu, seus olhos estão voltados para o nosso Senhor. Ele viu. Eu não sabia quem era ele. Disse Paulo: a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tivéssemos conhecido o próprio Cristo, mas agora não conhecemos assim. É um discernimento do Espírito. Quantas vezes Jesus, entre aspas, se disfarçou, escondendo a sua divindade no meio da sua humanidade. Você imagina ele 30 anos trabalhando como carpinteiro, servindo a sua mãe. Se compreende pela história que José já tinha morrido. Ele assumiu a responsabilidade da casa dos 12 aos 18 anos. Um homem que, segundo Isaías 53, era experimentado em trabalho. O livro de João diz que falaram para ele: você ainda não tem 50 anos. Em outras palavras, era um homem acabado. Tinham vergonha do seu rosto, homens de dores. Ali estava um homem que ninguém admirava. Era um homem comum. Ele vendo todas as atrocidades da sociedade, as injustiças políticas, o Império Romano assolando a terra e o povo de Deus. Sobre isso, as opressões humanas.
Mas ainda assim, ele esperou a plenitude de Deus. Ele não se manifestou antes do tempo. Ele não fez nada antes do tempo de Deus. Ele viveu uma vida secreta como no deserto. Seu ministério equivale a cerca de 10% da sua vida como homem. Você imagina? Ele se preparou esse tempo todo para honrar o Pai nos últimos anos da sua vida. Eu não o conhecia. Ele está no meio de vocês. Eu não o conhecia. Verso 33, porém aquele que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires desceu e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Meu Deus, que desafio, que responsabilidade que o Senhor colocou sobre João. Você tem que prestar atenção. Você tem que ser um homem e uma mulher de oração. Você não pode se distrair. Muitos virão em meu nome. Lembra que o Senhor falou isso? Não creiam. Haverão sinais, milagres, muitas coisas, muitos serão enganados. Não se abalem, vigiai. Vede que ninguém vos engane, né? O Senhor falou em Mateus 24. Vede que ninguém vos engane. Você tem que prestar atenção. Graças a Deus que o Espírito Santo está em nós. E Ele nos deu a unção para discernir o que é de Cristo e o que não é, o que é verdadeiro e o que não é. Mas você precisa estar cheio do Espírito Santo, como no deserto, para saber quem é Ele e quem são os falsos profetas e aqueles que servem o Senhor. Porque o Espírito dá testemunho, a verdade dá testemunho. Eu não sabia quem Ele era. Irmãos, nós não sabemos nada. Nada. Mas graças a Deus que Ele nos deu o Espírito Santo. E Ele falou para João, sobre quem você ver vir o Espírito Santo e pousar sobre ele, é esse o que batiza com o Espírito, que é o final do verso 33. Ah, irmãos, a coisa mais preciosa que Deus deu no Velho Testamento foi a lei. Mas a coisa mais preciosa que Deus nos deu no Novo Testamento, depois que o Senhor ascendeu, foi o Espírito. Aquela no passado é a aliança da letra, mas agora nós estamos no pacto do ministério do Espírito Santo. E qual é o nosso problema? É que no lugar de valorizar o ministério do Espírito Santo, é como se tivéssemos voltado para a lei, nós estamos valorizando o conhecimento. A lei, a doutrina, graças a Deus pela doutrina e pela palavra. Mas o que somos nós sem o Espírito Santo? Nós estamos na era do Espírito Santo, o tempo da graça. E o Senhor falou assim, olha, se vocês sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial vos dará o quê? O Espírito Santo àqueles que clamarem de dia e de noite. Qual é a nossa maior necessidade? O Espírito Santo. Porque quando tivermos o Espírito Santo em plenitude, então nós teremos todas as coisas. Mas sem o Espírito Santo nós não temos nada. Ainda temos todas as coisas. Irmãos, pois eu de fato, verso 34, vi e tenho testificado que Ele é o Filho de Deus. João Batista é uma testemunha que tem um testemunho. Ele é uma testemunha do Senhor que está testemunhando o que viu. E essa é a nossa grande necessidade, irmãos, que cada um de nós, como nós precisamos orar inclusive pelos nossos filhos, pelos nossos jovens, que possam ver e possam se tornar uma testemunha. Não apenas irmãos que congregam, que estudam, tá legal, mas que não estão em cegueira espiritual, mas com olhos abertos, aprendendo no deserto. Eu vi. No dia seguinte, 35,
Estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Então João tinha discípulos. E vendo Jesus passar, você tem que atentar para isso. Várias vezes João relata isso, vendo. Ele viu Jesus, ele apontou para Jesus. Nosso chamamento, irmãos, é ver Jesus. E quando vê Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. Novamente ele fala isso. Ele falou isso no 29. Olha o 29 de novo comigo. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos e vendo a Jesus passar. Não tire os olhos de Jesus. Não seja seduzido por nada. Muitas coisas são colocadas por Satanás para nos atrair. Muitas coisas. Quantas coisas sedutoras. Quantas doutrinas novas. Quantos ventos de doutrinas. Vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Verso 37. Os 2 discípulos ouvindo dizer, o que eles fizeram? Então presta atenção. Aquele que de fato é uma testemunha, cujo testemunho é Jesus, aquele que de fato sabe o que ele não é, não vai atrair as pessoas após si. Não quer discípulos após si. Não vai segurar as pessoas. Vai fazer como Jesus falou sobre Lázaro: desatai-o e deixai-o ir. E você vai encontrar Lázaro depois à mesa com Jesus. Não ata as pessoas atrás de si. Não segura, não controla, não manipula. Eles seguiram Jesus. Esse é um sinal de que as pessoas estão vendo. É quando elas não estão arrastando pessoas após si. Claro, nós queremos estar perto de homens e mulheres que estão vendo Jesus. Eles têm um perfume e a revelação de Jesus Cristo. Mas eles não estão seduzindo pessoas após si. Seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiram, disse-lhes: o que vocês estão buscando? Vocês estão igual aos fariseus? Vocês querem uma nova liderança? Os gregos buscam sabedoria, os judeus sinais, disse Paulo. O que vocês estão querendo? Quem é Jesus para vocês? Que diz os homens ser o Filho do Homem? Sempre tem essas perguntas. O que vocês estão buscando? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre. Onde que o Senhor mora? Onde que o Senhor assiste? Em outras palavras, onde é o seu lugar secreto? Ah, irmãos, essa tem que ser a nossa pergunta. Senhor, como é que a gente faz para ter intimidade contigo? Como que a gente faz para ser seu amigo? Onde que o Senhor mora? Né, irmãos? Aí Jesus respondeu-lhes, mas não falou onde era. Vinde e vede. Você tem que me seguir, você tem que seguir o Senhor, e você tem que seguir o Senhor procurando ver. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. Oh, irmão, será que estamos vendo a intimidade do Senhor? Será que estamos vendo como o Senhor gasta o seu tempo? O que Ele valoriza e o que Ele não valoriza? O que é relevante e as coisas que não são relevantes? Eles foram e viram. E quando eles viram, ficaram com Ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Que coisa maravilhosa, irmãos. Era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos 2 que tinham ouvido e testemunhado, ouviram o testemunho de João e seguiram Jesus. Quer dizer que quando nós testemunhamos de Jesus, outras pessoas vão seguir a Jesus. Eles ouviram o testemunho de João e seguiram a Jesus. Quando alguém testemunha de si, as pessoas seguem eles. Mas quando testemunhamos do Senhor, as pessoas seguem o Senhor.
Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Não a visão da igreja, não a um lugar, não ao ministério. Eu vou levar você numa conferência, irmão, sua vida nunca mais vai ser o mesmo. Isso é coisa de escriba e fariseu. Você conhece fulano de tal? Rapaz, você não conhece. Irmão, na hora que você conhece... Isso é coisa de gente apostatada. Isso é desvio espiritual. Isso é igual a igreja de Corinto: eu sou de Pedro. Não faça isso. Diz as Escrituras: e o levou a Jesus, versículo 42. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão. Quer dizer que João Batista saiu da frente, seus irmãos saíram da frente, seus companheiros, e Jesus olhou diretamente para ele. Que praga, irmãos, que nós queremos intermediários, sacerdotes. Como aconteceu, Moisés, você sobe o monte, não vamos ficar aqui, tá? Jesus olhou para ele sem intermediário. Não tinha um vicário geral, não tinha um papa. Ele pode olhar direto para cada um de nós, e nós podemos diretamente ir ao Senhor, descobrir o seu esconderijo e ser amigo de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sai da frente, que eu saia da frente. Quantas vezes estamos na frente e as pessoas não estão indo a Jesus, as pessoas estão indo a outras coisas. Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Que coisa gloriosa é tudo isso que nós estamos falando. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré, ou do Tietê, de Montemor, pode vir alguma coisa boa? Onde fica Tietê? É o rio Tietê? As pessoas nem sabem onde fica Tietê direito, né? Aí, ó. Eu, quando falo para os irmãos aí para fora que eu moro em Montemor, eu falo assim: mas existe isso? Aonde que é isso aí, né? O pessoal zomba lá da gente lá. Pode vir alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Não adianta ficar explicando, irmãos. Tem que chamar as pessoas para Jesus e encorajar elas a ver, a verem. Jesus viu. Esse é o livro do ver, né? É o livro do ver. Precisamos ver. Viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi. Ao ver de novo, quando estava debaixo da figueira. Figueira na Bíblia representa a religião, né? Quando Adão pecou, ele cozeu aquelas roupas de folha de figueira, e Jesus amaldiçoou a figueira que não tinha fruto. Você está escondido lá, descansando embaixo da figueira. Assim muitas vezes somos nós, estamos ali debaixo da figueira, um lugarzinho tranquilo, zona de conforto, sem crise. Sai daí. Precisamos voltar a intensificar a oração, se possível jejum. É um tempo que o povo não ora mais. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que lhe respondeu: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você crê? Pois coisas maiores do que estas verás. Você vai ver. Irmãos, esse é o nosso chamado. Como perseverar, como permanecer seguindo o Senhor em tempos angustiosos. Nós vamos fazer essas coisas vendo, perseverando,
saindo debaixo da zona de conforto, deixando de ser um povo religioso, acomodado. Verso 51, e acrescentou, está dizendo que ele vai ver coisas maiores. O que será que ele vai ver? Será que ele vai descobrir se o anticristo vem do Oriente Médio ou se ele vem da Europa? Será que ele é um muçulmano ou ele é um católico? Ou de outras religiões? De onde ele vem? Ou quem sabe ele vem dos Estados Unidos? Será que nós vamos gastar tanto tempo esquadriando essas coisas? Quais são as coisas que nós vamos ver? Hoje as pessoas estão tão voltadas, não que eu sou contra você estudar escatologia, mas as pessoas estão perdendo Jesus, colocando outras coisas no lugar do Filho de Deus. Você vai ver coisas muito maiores do que esta. Coisa maior do que essa. Que coisa pode ser maior do que uma visão inicial de Cristo? Porque Cristo falou que viu ele embaixo da figueira. O que ele vai ver? Em verdade, verso 51, em verdade vos digo que verás em primeiro lugar, o que ele vai ver? Irmãos, o que ele vai ver? O céu não está fechado mais. Não tenha medo. Ele está no controle. Homens que estão olhando para os céus. Amém? Não tem nada que devemos temer mais, porque o Filho de Deus rasgou os céus quando a sua carne foi rasgada na cruz, e o véu do templo também foi rasgado, e agora nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus pelo novo e vivo caminho que nos foi feito. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Olha que maravilha, irmãos. Essa é a visão de Jacó, né? A visão de Jacó. Está se cumprindo aquela escada. Visão do Filho de Deus. Mas não é simplesmente uma visão doutrinária, irmãos. Ele está falando de uma vida profunda e verdadeira e genuína com Ele. Porque foi o relacionamento e essa visão com eles a base do ministério desses homens. Para a gente concluir, quando chegamos no capítulo 3, desse capítulo, Jesus falando a Nicodemos, disse assim: ora, ninguém subiu ao céu, João 3, versículo 13, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Que é isso? Jesus está na frente de Nicodemo. Que história é essa? Que o Filho do homem está no céu? Ele não está com ele? Ninguém subiu ao céu, senão o Filho do homem que lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Em outras palavras, Jesus ligou os céus com a terra. Ele está lá e ele está aqui ao mesmo tempo. E é isso que João Batista e esses discípulos começaram a ver, que não tem mais separação, porque ele é a união dos céus com a terra, e esse é o seu ministério, de trazer a comunhão da Trindade, que era eterna nos céus, para a terra entre os homens. Não é uma igreja que está aqui e o Senhor está lá. Humanamente, sim, no seu corpo glorificado está à direita do Pai, mas espiritualmente nós estamos assentados nas regiões celestiais com o nosso Senhor. Versículo 27, respondeu João, olha o que João está respondendo, irmãos, presta atenção nisso aqui. João Batista: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Olha a visão de João. Não adianta se mexer na terra, não tenta fazer nada. Não queira multidão se nada disso nasceu do céu. Isso é palha. Só existe obra de Deus quando é os céus intervindo na terra. Por isso que temos que voltar para os céus por meio de Cristo. Versículo 31. Quem vem das alturas
certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Essa é a prerrogativa do nosso Senhor. Mas isso é uma prerrogativa para todos nós também. Se você anda nos céus, enquanto você mora na terra, você vai falar das coisas dos céus. Mas se a nossa vida é só terrena, do que nós vamos falar? Gente, você sabia que tem uma Black Friday hoje? Está acontecendo, o nosso assunto é isso aí. Só coisa terrena. Mas aqui está dizendo assim, ó: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Eu vou fazer uma aplicação com liberdade. Sabe quem são os irmãos e as irmãs mais úteis na igreja? São aqueles que gastam mais tempo em oração, na palavra, nos céus. A autoridade procede à medida que se conhece a vontade de Deus. Não é à medida que alguém tem uma liderança e uma série de outras coisas. Quem vem do céu está acima, ou seja, os irmãos que mais servem são aqueles que têm uma vida mais íntima com o Senhor. E aqueles que vêm da terra são aqueles que mais trazem transtorno também à obra do Senhor, porque eles só falam das coisas terrenas. E mesmo quando fala das Escrituras, só fala com a mente caída, por meio de uma interpretação natural. Quem veio do céu está acima de todos. Não é uma questão de posição, uma questão de serviço. Gaste tempo com Deus, gaste tempo com os céus, então poderemos ser mais úteis ao Senhor. Amém, queridos? Essa semana eu li uma coisa interessante. 3 jovens se formaram num seminário teológico, iam começar a pregar e foram visitar, entre aspas, a igreja onde Spurgeon pregava, o Metropólio. E aí era um calor escaldante. Antes de começar, ele estava ali, um homem falou assim: vem aqui, eu vou mostrar a vocês o aquecedor da igreja. Ele falou: um calor desse de matar, nós queremos ver o aquecedor da igreja. Aí ele foi descendo, chegou lá embaixo, na parte mais profunda ou baixa do local de reunião. Haviam 700 pessoas orando, gemendo, intercedendo. O homem falou para eles assim: ó, aqui é o aquecimento da igreja. Se não tem gente intercedendo nos céus, não tem poder no púlpito, não tem obra de Deus, não tem salvação. Ou seja, eles acabaram de se formar, bom, agora nós vamos ser grandes pregadores, coitados. Tem que ter oração, irmãos. Sabe o que eles descobriram depois? Que aquele senhor que levou eles era Spurgeon. Que coisa, né? É isso aqui, ó. Ó, quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Oh, irmãos, como perseverar, como permanecer seguindo o Senhor em tempos angustiosos? Nós temos aqui o exemplo de João. E eu concluo aqui dizendo: o que aconteceu com João, hein? No final da vida dele. Você lembra o que aconteceu com João? João foi preso. E antes dele ser decapitado, aquele que falou várias vezes: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, é ele, 100% de certeza. Ele envia discípulos agora dele. Pergunta aquele: és tu mesmo aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Uma pergunta que ressalta dúvida. Jesus fala: olha, fala para João. Está praticamente falando para ele Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, o Senhor me enviou a evangelizar. Então o evangelho está sendo pregado, os pobres estão sendo socorridos, os cegos estão vendo, os coxos e mancos estão sendo curados. Ele estava fazendo aqueles milagres que a profecia diz, e ele termina falando assim: diz também a João: bem-aventurado é aquele que não se escandaliza ou não se escandalizar em mim.
João começou a sua vida no deserto, e João está terminando a sua vida também num deserto. Por que, se tinha tanta certeza quem era Jesus, agora tem dúvida? Você imagina, irmãos, ele abre os olhos aos cegos, mas não foi visitar João, que está no escuro daquela prisão, que não vê a luz do sol? Ele liberta os cativos e oprimidos de Satanás, mas não liberta o maior dos profetas do contexto do Velho Testamento. Ele vai visitar uma mulher samaritana, que os judeus não tinham vínculo com a samaritana, muito menos com uma mulher que já tivera 5 maridos, e o que tinha agora não era marido dela. E Jesus vai lá e anda quilômetros. Ele foi visitar endemoniados, ele curou tantas pessoas, mas ele não foi visitar João. E o contexto indica que João se escandalizou. És tu mesmo que havia de vir, ou devemos esperar outro? Fala para ele: bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Quando os discípulos de João saem, Jesus começa a dar testemunho de João, não na frente dos discípulos dele. E aquele que se acha abandonado, Jesus mostra que ele está sendo abraçado pelos céus. E aquele que se acha, digamos, reprovado, Jesus está dizendo que ele é o maior dos profetas dentre os nascidos de mulher. Porque os do passado apontaram para a vinda de Jesus, mas esse aí tocou nele, preparou o caminho dele, batizou ele, andou com ele, foi o precursor dele, introduziu a ele. E fica estampado que a espiritualidade de alguém não é medida pelo tempo que ele está livre, mas pelo tempo que ele está preso. Não é medida pela proporção que você honra a Deus quando você está bem. Não, é quando há adversidade, rejeição, calúnia, doença, abandono, traição, solidão, deserto. A nossa espiritualidade é medida pela proporção que podemos passar provações e permanecer fiéis ao Senhor. E essas provações vêm sobre todos nós. Ele é maior do que todos. Ele não foi abandonado. Ele é só uma voz. Ele não pode chamar atenção para ele. Irmãos, e João perdeu a sua cabeça. E a obra de Deus continuou. Como permanecer servindo, seguindo, perseverando no Senhor em tempos angustiosos? É assim como João. Aceitar uma vida separada no deserto, aceitar uma vida purificada pela provação no deserto, aceitar que você não é nada, apenas uma voz, não aceitar que as pessoas sigam você, não aceitar que a obra de Deus é fazer o bem a você, mas Ele nos faz bem para a gente poder servir o Senhor, preparar o caminho do Senhor e entender que gastamos a nossa vida para que Ele cresça e nós venhamos a diminuir. Que Deus nos ajude a ser como João Batista, mas não espere dias melhores. Não é isso que a palavra fala para nós. Não se escandalize com o Senhor, ou seja, aceita a soberania do Senhor. Nem sempre Ele vai nos explicar, e quase sempre Ele não explica. Não tem uma razão lógica do porquê da disciplina, não tem uma razão lógica porquê da dor e da tribulação. A única coisa que tem é um descanso quando confiamos em Deus sem compreender. Mas podemos crer na paternidade do Senhor, sem sentir, sem ver às vezes as coisas segundo a carne, sem ser ouvido e ainda assim permanecer. Que o Espírito Santo continue a falar aos nossos corações. Vamos orar. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos, entregamos a Tua palavra nas Tuas mãos e pedimos, Senhor, seja gracioso conosco, como o Senhor foi com João Batista, e nos dê graça para permanecermos fiéis. Vendo, abra os nossos olhos, capacita-nos, ó Deus, a ser um povo que seja testemunha e que tenha um testemunho claro da pessoa do nosso Senhor.
que não tenhamos esperança nesse mundo e nem na religião, mas que possamos habitar no Filho e Ele ser tudo para nós. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus para a tua glória. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.